Agora estamos gravando a aula da terça de crescimento, dia 23/6/2020. Por quê? Então, está ficando gravado, depois eu vou subir para o YouTube também para ficar disponível. O cristão, ele precisa ter os porquês na vida dele de fé muito bem definidos. Senão, ele vai se tornar ou um cristão espiritualmente fraco, que não vai desenvolver a sua vida de fé, ou ele vai se tornar um ex-cristão. Ou vai se tornar aquilo que a gente fala que é um cristão almático, que é alguém apenas que é levado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Então, quando ele está bem, ele busca Deus. Quando não está bem, ele não busca Deus. Então, é essencial ele saber o porquê ele chegou a Cristo. O porquê ele chegou a Cristo. O porquê ele se entregou a Cristo. E o porquê ele hoje está em Cristo. Então, ele tem que saber essas três coisas claramente, ele tem que ter uma clareza sobre esses três pontos. Porque esses três pontos definem o passado, o presente e o futuro dele. E esses três pontos, além de definirem isso, eles também mostram em que nível da caminhada cristã ele está. Ou se ele está mesmo na caminhada cristã, ele está vivendo uma religião. Então, é muito importante todo cristão saber esses pontos. É muito importante, mas muito importante mesmo. O primeiro ponto, agora a gente vai começar a conversar um pouquinho mais sobre esses pontos. O primeiro ponto, por que ele chegou a Cristo? Você sabe por que você chegou a Cristo? Tem pessoas que chegaram a Cristo porque elas estavam com uma doença, uma dor, um problema, falta de algo, sentia que precisava alguma coisa, mas não encontrava. Tem pessoas que chegou a Cristo porque estava oprimida e foi buscar libertação. Tem inúmeros, tem pessoas que estavam com a família desestruturada e foram até Cristo porque eles precisavam disso. Tem inúmeros casos e inúmeras situações. Mas é muito importante nós entendermos isso para sabermos se nós já lá do início tomamos a decisão correta ou não. Se nós agimos da maneira certa ou não. Vou explicar, perceba. Nesse ponto, cada um de nós tem que entender quais foram os motivos que me levaram a estar aberto ao Evangelho. Como eu dei os exemplos agora. Eu tenho que ter a consciência como a minha vida espiritual era antes de Cristo. Perceba, eu não estou falando de recursos, bens, coisas, status. Eu estou falando de coisas espirituais. Quando fazemos essa pergunta e temos a resposta, mostra uma clareza sobre a nossa condição. Agora eu quero que você entenda. O que me levou a Cristo não foi o que me levou a me entregar e converter o meu coração totalmente a Ele. Nunca é. As pessoas iam até Jesus porque elas precisavam de coisas. Mas quando elas se encontravam com Cristo, elas não saíam de lá
somente com as coisas que elas necessitavam. Elas saíam de lá com o que era mais importante. O que é mais importante? O que é, pastor Ander? Vida. Todos nós chegamos a Cristo por algum objetivo, buscando algo, em grande parte. No meu caso, o meu encontro com Jesus, eu não precisava de algo que não fosse ele. Eu não fui a Cristo porque eu queria ser curado, porque eu precisava de uma ajuda disso, não, não. Eu fui porque eu queria realmente conhecer ele. Mas aí é uma outra trajetória. Eu cresci na igreja, mas a maior parte das pessoas, não. Então, as pessoas vão até Cristo porque precisam de algo. Desde que esse algo seja uma falta de paz que ela não consegue suprir, um sentimento que ela não consegue tirar do coração, ou alguma coisa física, familiar, emocional, na saúde. Mas as pessoas vão até Cristo por causa disso. Mas ninguém permanece com Cristo por causa disso. Por quê? Se a minha fé está limitada àquilo que Cristo pode me dar, em terra, então a minha fé é muito limitada. Se eu creio em Jesus simplesmente porque ele vai fazer algo de bom por mim, então eu não compreendi a verdade do evangelho na sua totalidade. Então, quando esse primeiro porquê não está claro, nós corremos o risco, eu e você, meu amigo, minha amiga, de acabarmos vivendo uma fé em Cristo apenas limitada a este mundo. E o apóstolo Paulo fala que uma fé limitada a este mundo, as coisas deste mundo, é muito pequena. Então, eu e você precisamos entender isso. Tá claro esse ponto, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Hoje é uma aula diferente. Hoje eu estou falando mais daquilo que eu compreendi essa semana. Não é um estudo profundo, é algo simplesmente que, ao meditar, ao pensar nas escrituras, ao pensar na minha vida, na vida da Seara Porto Alegre, eu cheguei à conclusão e fiquei pensando, conversei um pouco com a pastora Stephanie sobre isso, muito depois também da pregação de domingo. Então, isso que eu estou comentando com vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Liga o microfone e fale. Senão eu continuo. Beleza. Agora, o cristão tem que saber esse porquê. O porquê ele se entregou a Cristo. O porquê você se entregou a Cristo. Por que você se entregou? Nesse ponto, precisa haver uma clareza do que levou a se entregar totalmente a Jesus. E eu coloquei aqui revelação. Eu e você precisamos ter a revelação de Cristo. Eu e você precisamos ter a revelação de Cristo na nossa vida. Se terminar, eu vou mandar novamente lá no seu WhatsApp. Falta 10 minutos para terminar. Eu vou mandar no seu WhatsApp e aí o link para parte 2. Então, um cristão tem que saber o porquê ele se entregou a Jesus.
Pedro tem essa revelação, os momentos antes quase dele negar Jesus, mas ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Só tem a salvação, a transformação de vida, a compreensão das coisas espirituais, quem tem uma revelação pessoal. E uma revelação, uma clareza, é quando tu se depara numa situação que tu olha para você e você se sente, mesmo estando arrumado, destroçado. Mesmo estando limpo, sujo. Por quê? Não porque você é a pior pessoa do universo, mas porque você se encontra diante da melhor pessoa do universo. E essa percepção, essa revelação mostra a total falta de Deus que nós temos, a total falta das marcas de Cristo na nossa vida, e produz em nós um desejo de querer Ele na nossa vida e de buscar e de se entregar totalmente a Ele. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo fala aqui sobre os cristãos, sobre pessoas. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Pessoas que sempre estão aprendendo, sempre estão lá. O que acontece? Muitas vezes as pessoas vêm a Cristo porque tem um problema, uma dificuldade, recebe a cura, mas nunca se entregou totalmente a Jesus. Nunca falou: olha, agora o Senhor é literalmente o Senhor da minha vida. Senhor significa dono da minha vida. E aí a gente começa a fazer o que o ser humano faz. Eu preciso conhecer mais a Deus, então eu vou estudar, eu vou me encher de informação, eu vou me encher de coisas. E isso não está errado. Mas está errado só querer isso, sem ter uma revelação, sem ter uma entrega total a Cristo. O pleno conhecimento da verdade não vem por estudar livros, vem por ter uma entrega total, se esvaziar totalmente e permitir que Cristo entre totalmente. Aí o estudar, o se aprofundar, vai fazer parte do processo de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Nós precisamos entender isso. Se sua entrega a Cristo foi simplesmente por motivos pessoais ou uma troca, como antigamente se fazia muito, mas hoje se faz com outras palavras, promessa, Senhor, se tu salvar lá a minha família, né, igual o caso da minha mãe, a família toda, quando minha mãe era criança, começou a participar na igreja, porque a minha prima mais velha, a mais velha de todas as primas por parte de mãe, recebeu um milagre. Ela nasceu com uma doença e nos primeiros dias os médicos mandaram ela para casa morrer. E aí meu avô, que era católico barra umbandista, barra espírita, barra o que pudesse, ele foi lá nos missionários, os missionários oraram, aconteceu um milagre, então eles aceitaram Jesus. E foi isso. Deu 2, 3, 4, 5, 6 meses, nunca mais pisaram o pé numa igreja. Por quê? Porque eles fizeram uma promessa, se converteram por promessa. Ou as pessoas se convertem apenas por se sentirem culpadas, constrangidas a servirem a Jesus, mas não com um desejo de servir a Jesus. Servir a Cristo dessa forma, viver o cristianismo dessa forma, é muito arriscado. Mas assim, muito arriscado. Eu falo uma coisa para você.
Cristianismo sem Cristo é a pior de todas as religiões. Cristianismo sem Cristo é a pior de todas as religiões. Agora, quando Cristo é verdadeiramente o Senhor da nossa vida, nós passamos de viver uma religião, nós estamos vivendo um relacionamento profundo. Não é baseado na troca, porque se for baseado na troca, as coisas começam a complicar. Esses dias eu recebi uma notícia bem ruim. E eu fiquei triste, eu acho que um dia com a notícia. E eu falei para Deus, Deus, eu não sei o que vai acontecer se isso acontecer. Mas eu sei que tu está comigo. Me ajuda. Não quer dizer que nós não vamos ter momentos ruins, momentos tristes. Quando a bênção se concretizar toda, eu conto para vocês. Mas significa que, apesar das situações, a minha fé está além das circunstâncias. Além das circunstâncias. Eu sirvo a Ele, independente das circunstâncias. Independente das situações. Independente. O cristão também, já está quase terminando, precisa responder por que ele está em Cristo. A partir daqui, gente, esses 30 minutos aí, 40 quase, que a gente está junto, foi a primeira parte, a segunda parte, a gente vai começar a partir daqui. E aqui entra as nossas escolhas, posições, decisões, compreensões, porque nós estamos em Cristo e o que nós temos feito para permanecer nele. Aí nós vamos conversar logo, logo. Alguém tem alguma dúvida? Temos 1 minuto aí e meio, dá para responder alguma coisa. Não? Beleza, então estou encerrando aqui e já mando para vocês o link. Espero todo mundo na parte 2 da aula.